por um motivo muito especial, porque pelo tema que temos aqui, essa igreja é uma igreja apaixonada pelo reino. Vamos todos dizer juntos? Uma igreja. Vamos lá, agora sincronizado, todos juntos. Uma igreja. Amém. Falar em reino implica em muita confusão. Aliás, o que é um reino da perspectiva humana, senão uma relação de domínio de uma nação sobre outra nação, de um reino sobre outro reino, de um povo sobre outro povo. E os reinos deste mundo, conforme nos diz o livro de Apocalipse, lá no futuro, num tempo escatológico que cremos não está longe, se tornará do Senhor. O reino deste mundo se tornará do Senhor. Mas enquanto o Senhor não toma de conta da perspectiva política desse reino, politicamente falando, geopoliticamente falando, as intenções dos homens que não têm Deus, que estão à frente de reinos e de governos, é de uma perspectiva de ganho de poder, de muitas vezes injustiça, de muitas ocasiões sobrepujar contra o outro, valendo-se de qualquer medida para poder prevalecer contra o país, contra a nação alheia. Nós vemos isso em várias etapas da humanidade. O próprio profeta Daniel nos mostra uma tábua de nações, de quatro povos, que se continuaram no poder. Primeiramente, a Babilônia, com toda a sua opulência, com toda a glória que aquele reino possuía, prevaleceu, conquistou povos, conquistou nações. Nabucodonosor chegou ao ponto de dizer: eis aqui a grande Babilônia que eu construí, que eu erigi, que eu levantei, para o louvor da minha glória, com o meu valor pessoal. E Deus mostra que nenhum homem é capaz de construir nada sozinho, nenhum homem é capaz de fazer nada, não seja a soberania de Deus, a graça de Deus, a providência de Deus em levantar alguém. Se você foi levantado em algum cargo, em alguma esfera pública, foi o Senhor quem te levantou. E Ele levanta reinos, e Ele faz cair reinos conforme o seu querer. Então logo Nabucodonosor se orgulhou, o Senhor o humilhou, o levou ao campo, ele sofreu de licantropia, e passou a ter comportamento de animal, a comer capim, a viver no campo. Depois, quando Nabucodonosor reconhece o senhorio de Cristo, ele vai dizer: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Deus, ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas cai Nabucodonosor, cai o seu filho Belsazar, e vem um novo reino, o reino Medo-Persa, com Ciro, que implanta o seu domínio. Mas Ciro e toda a sua opulência, ela não é capaz de prevalecer, de se continuar. E o governo Medo-Persa cai nas mãos de um homem que estava sendo guiado por um grande filósofo grego. Esse homem se chamava Alexandre, e Alexandre o Grande, ele foi discipulado pelo filósofo Aristóteles. E a partir dos ensinos de Aristóteles, Alexandre saiu em campanha, catalogando, e Aristóteles fez muito do que fez, graças ao patrocínio de Alexandre o Grande. Muitas das suas pesquisas, muitas daquilo que ele conseguiu vislumbrar na pesquisa da perspectiva biológica, veio, sim, por conta da expansão do Império Macedônico por meio de Alexandre o Grande. E Alexandre teve uma ideia: vou construir cidades, imitando Nabucodonosor, que mostrem que eu sou o grande,
o poderoso, aquele que manda. Então Alexandre constrói as cidades chamadas Alexandria. Alexandria. E em cada canto ele foi colocando Alexandrias, até que aos 30 anos, por volta dos 33 anos, ele é acometido de uma doença, possivelmente uma doença viral, em uma de suas campanhas. Era um homem cheio de prazeres, cheio de deleites, cheio de sensualidades, entregue às bebidas, e ele morre no auge do seu vigor. Não completou o projeto das Alexandrias, não completou o projeto pessoal de poder que ele tinha. E depois da morte de Alexandre, o seu governo é dividido entre os seus generais, mas eles não conseguem permanecer no poder, até que com a batalha de Pompeu, ele conquista para Roma, então, uma posição de liderança mundial. E a partir dali, Roma começa a se expandir. Mas, para Roma, dizia-se, o rei é a lei, ou a lei é o próprio rei. Quer saber o que é que vai ser decidido? Consulta o imperador, consulta César. E, novamente, os homens, na busca do poder próprio e pessoal, colocaram então cidades em homenagem ao seu próprio nome, as chamadas Cesareias, a cidade de César. Júlio César morreu numa conspiração do seu próprio filho e de outros senadores contra ele. Depois, cada César foi tentando criar conspirações contra aqueles que estavam no poder, até que no ano já de 410, na campanha de Alarico, o próprio Agostinho viu a cidade de Roma começar a ruir, a cidade de Roma começar a decair, porque estava num projeto de poder pessoal. Qual é o teu projeto de poder? Qual é o teu projeto de vida, melhor dizendo? O que é que te motiva a fazer o que tu fazes aqui nessa terra? É uma busca de glória pessoal? É um desejo de mostrar que o seu nome é prevalecente sobre os demais, tem mais valor que os outros, tem mais brilho que as outras pessoas? Roma caiu em 476 depois de Cristo, e assim império após império vai se sucedendo. Mas um dia, uma pedra cortada sem auxílio de mãos cairá sobre os pés daquela estátua que representa os poderes desse mundo, e essa pedra governará sobre o mundo inteiro. Um dia o Senhor Jesus, um dia o nosso rei, um dia aquele que é o dono do reino, que é o dono do ouro e da prata, será rei geopolítico sobre todo o mundo. Não será Putin, não será Donald Trump, não será o monarca da China, não vai ser nenhum deles. Um dia o Senhor Jesus vai dominar todas as nações, e todas as nações terão que ir até a Nova Jerusalém, até Jerusalém, para prestar tributos e louvores ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Quando falamos de reino, de uma igreja que é apaixonada pelo reino, estamos falando do reino e do senhorio de Cristo, que ainda não é geopolítico, mas imagina como esse rei ama a sua igreja. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não terão poder de suportar a fúria vencedora da igreja, que, como o irmão falou, saqueia o inferno e traz almas cativas ao senhorio de Cristo, tira almas que estavam dominadas por Satanás, pelas suas hordas, pelos seus anjos, e passam a servir Jesus. Mas afinal, como a Bíblia nos aponta esse reino? A gente tem o texto base, que é o texto de Romanos 12. Eu quero que você abra comigo aí em Romanos 12. O verso 11, que a gente vai expor hoje, nos diz, Romanos capítulo 12, verso 11: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo
o Senhor. E amanhã a gente vai expor o verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo está dando orientações aos irmãos do reino de Roma, da cidade de Roma, da capital do império no século I. E aqueles irmãos estavam tendo embates, afinal, os judeus precisam ser perseguidos como estão sendo perseguidos a igreja e os próprios judeus pelo Império Romano? Ou a gente deve abraçá-los como povo de Deus? Paulo diz: não pensem que a gente deve desprezar os judeus, porque eu mesmo, se fosse possível, daria a minha própria vida em favor deles. Porque deles é o templo, deles são as alianças, deles é a circuncisão, e deles vem o Messias. O Messias vem do povo judeu. Então não desprezemos os judeus. Havia essa disputa: será que precisamos amparar os judeus? Mas aí um crente dizia: mas pastor, como é que a gente vai querer os judeus aqui, que eles trazem as suas práticas, querem que a gente sacrifique também, querem que a gente guarde o sábado, querem que a gente guarde preceitos e leis, que são deles. Mas a igreja serve a lei de Cristo, não é a lei de Moisés. E aí, Paulo vai dizer em 14 e 17, exatamente que, porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quer saber o que é o reino de Deus? É a justiça, paz e alegria, em qual base? No Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja estava dividida. Não, pode comer carne de porco, não pode comer carne de porco. Pode comer tal tipo de peixe, não pode comer tal tipo de peixe. Tem que guardar o sábado, não precisa guardar o sábado. E a igreja estava então dividida. E o irmão que achava que podia comer: pois eu vou comer a carne sacrificada aos ídolos, e ninguém vai me empatar. E o irmão que se escandalizava com aquilo dizia: mas como é que ele tem coragem de estar comendo essa carne aqui publicamente? Todo mundo está vendo. E Paulo diz: irmãos, tenham amor uns para com os outros. Ao invés de estarem divididos, ao invés de estarem brigando, disputando por cargos, por metodologias, por que tipo de liturgia tem que ser colocada, ao invés de estar disputando qual é o tipo de comida que a gente vai oferecer. E em igreja isso é muito comum. Às vezes já vi igreja brigar por causa da cortina, já vi igreja dividir por causa da escolha da tintura, da tinta que iria, da cor da tinta que iria ser pintada. Já vi igreja ruir por causa que os irmãos estavam com um coração orgulhoso, querendo que suas ideias prevalecessem. E Paulo está dizendo aos romanos: acabem com isso. O reino de Deus não é bebida, não é comida. E o próprio Senhor Jesus já vinha nos alertando. Mateus 6, ele falando exatamente naquele sermão da montanha, um sermão muito profundo. E eles diziam: olha, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou haverá de se agradar de um e desprezar o outro, ou desprezar um e agradar o outro. E assim Jesus diz: vocês não podem servir a mim, ao Senhor Deus, e às riquezas, a mamon. E com isso não estamos dizendo que o crente não pode ser próspero financeiramente. Porque se Deus quiser, Ele traz essa prosperidade, Ele traz esse dinheiro, Ele traz esses valores, Ele traz essas agregações. Mas o Senhor Jesus mesmo disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem de vestir, porque estas preocupações, quem as tem são os ímpios, são os bárbaros, são aqueles que não conhecem o reino. Vocês têm que começar a vislumbrar a beleza da criação, a vislumbrar como Deus foi gracioso conosco. Olhai os lírios do campo, olha que beleza. Você está reclamando porque não tem picanha,
Você está reclamando porque não tem uma comida sofisticada. Você está reclamando porque não viaja. Porque o dinheiro está apertado, porque a inflação está chegando. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, no auge da sua riqueza, conseguiu se vestir tão bem quanto os lírios do campo que o Senhor criou. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não têm preocupação com a agricultura, mas nunca lhes falta comida. Por acaso o Senhor não vos ama mais do que a aves ou do que a flores? Por acaso a igreja dele não é mais amada por ele do que a sua própria criação? O Senhor Jesus não morreu por um lírio do campo. O Senhor Jesus não morreu por corvos. O Senhor Jesus morreu pela sua igreja. E é por isso que a gente está alegre. E Paulo está dizendo, não é isso a questão do reino. E aí Jesus complementa. Buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua. E todas essas coisas, comida, bebida, vestimentas, isso vos serão acrescentados. Não vai faltar. O servo de Deus não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa. O servo de Deus vai ter o seu suprimento diário, contemplado pelo Senhor Jesus. E isso é Paulo dizendo também, por que vocês estão discutindo? O reino de Deus não diz respeito a isso. Ah, porque irmão comprou um carrão agora. Ah, porque irmão comprou uma mansão. Ah, porque irmão agora tem um iPhone 16 Pro. O reino de Deus não é isso. Não é disputa para quem tem o melhor celular, não é disputa para quem tem o melhor cargo, não é disputa para quem tem o melhor dízimo. O reino de Deus não é disputa. O reino de Deus é o que, conforme aqui, Romanos 14, 17, é justiça, paz e alegria. Não é a justiça dos homens. A justiça dos homens muitas vezes é comprada a um fetiche pessoal, a um desejo de poder, a um desejo de perpetuar o seu nome, a um desejo de ter uma causa, muitas vezes minoritária, em questão. A justiça dos homens é falha. A alegria não diz respeito a um jogo de futebol. Hoje foi a final da Conmebol, Libertadores. E hoje um time buscava o chavão chamado Em Busca da Glória Eterna. É essa a ideia da Libertadores. A glória eterna. Como se conquistar uma taça fosse dar glória para sempre a alguém. E aí, hoje ganhou um time que nunca havia ganho essa taça. Jogando com um jogador a menos, o time do Botafogo sagrou-se campeão da Libertadores. E certamente os botafoguenses no Brasil inteiro, cheios de traumas, porque nunca ganharam um título tão importante, vibraram. E estão dizendo, agora nós conquistamos a glória eterna. Negativo. Eles têm que se alegrar mesmo, mas é uma alegria passageira. É uma alegria que outro ano já vem outro time e ganha, que outro ano já vem outro time e está acima. Mas a alegria que temos em Cristo Jesus é uma alegria, sim, essa sim, da glória eterna, porque Ele nos comprou com preço de sangue, para que fôssemos para sempre salvos, garantidos, perpetuados na eternidade, pelo poder do Senhor Deus. E essa justiça, essa alegria, essa paz que nós temos, ela só pode ser fundamentada para quem tem o Espírito Santo de Deus. O rico, o homem cheio de poderes, o político que não tem Jesus, ele não tem essa paz. Ele pode ter uma paz falsa, que é muitas vezes maquiada pela grana que ele tem, pelas seguranças que ele possui. Mas aí chega o Covid e mata um dos maiores banqueiros do mundo. O dinheiro dele, a segurança dele, o valor pessoal dele, não foi capaz de poupá-lo. E se ele não tiver Jesus, ele não vai ter essa alegria eterna, não vai ter essa glória eterna. E assim nós temos então esse comparativo. Se você vai comigo rapidamente para Lucas 17. Lucas 17, verso 20
e 21, nós lemos: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outras versões, está dentro de vocês. E Jesus mesmo disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus mesmo disse: do vosso interior fluirão rios de água viva. Ele falou àquela mulher samaritana: olha, você tomar essa água, daqui a pouco você está com sede de novo, mas a água que eu te der te saciará por toda a eternidade. Você nunca mais vai sentir sede espiritual. Você nunca mais vai precisar se dessedentar, porque você já está saciado, já está com a bênção do reino em você. E é esse batismo no Espírito, é essa localização posicional em Cristo, que quando fomos salvos, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, que temos as primícias do reino, é que nos traz a justiça, a paz e a alegria do reino. É esse Espírito Santo, não é o meu poder, não é o meu trabalho, não é o meu labor, não é a minha força como cristão, não é o fato de eu achar que eu posso fazer algo. Não sendo o Senhor a nossa força, não sendo o Espírito Santo de Deus a base do nosso trabalho, tudo isso é vão. Nós precisamos depender e estar cientes de que o reino é dependência do Espírito, é o Espírito em nós, não é proeminência de ostentação, apesar de que a igreja tem que se embelezar. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, pastor, e aí ainda não havia, esse teto aqui tão bonito, esse ambiente tão gostoso de se estar presente. Tudo isso é fruto da dedicação, do amor dos irmãos, de uma igreja apaixonada pelo reino, de uma igreja que entende que tem que se embelezar para Deus, mas que sabe mais do que tudo, que é o Espírito irrompendo em nós, que nos traz essa disposição para servir. Isso é o reino de Deus. Romanos, capítulo 1, nos diz o que é esse evangelho. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de um rei. Qual é o rei? Davi. E foi designado Filho de Deus, um título real, Filho de Deus, com poder. Segundo o quê? O Espírito de santidade. É esse Espírito em Cristo que lhe é dado, que Cristo era cheio do Espírito e fazia prodígios e sinais no poder do Espírito, e que foi guiado pelo Espírito até o deserto, e que tinha esse Espírito Santo cheio dentro de si. É esse Espírito quem concretiza a execução do reino. E ele, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, é que ele é designado Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Kyrios, Jesus Cristo, nosso dono. A linguagem Senhor no Novo Testamento é uma palavra que identifica aquele que possui outras pessoas, aquele que, em um certo sentido, tem escravos, tem servos, tem pessoas que se submetem a ele. Esse Senhor Jesus é o nosso Rei, e a sua coroação, o seu entronizamento, se deu na sua ressurreição, pelo poder do Espírito, que o ressuscitou. E ele mesmo disse: quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Esse mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, que concretiza o seu reino, é o Espírito que faz com que o reino se expanda
através da sua igreja. E é essa igreja que recebe o reino, que tem o reino de Deus, que não é comida, que não é disputa, que não é quantidade de templos, que não é quantidade de dinheiro, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. É isso que é o reino. E se nós somos a igreja que pertence ao reino de Deus, a palavra paixão nos amedronta, né? Já viu como a gente tem medo da palavra paixão? Quando alguém diz, não, eu estou apaixonado, cuidado, paixão é um sentimento perigoso, é um sentimento passageiro. Os próprios gregos diziam, a paixão é passageira, é uma vicissitude, mas o amor é aquilo que fica, que é eterno, que é sólido. Então, como podemos inserir a palavra paixão que temos por algo em relação ao reino no âmbito espiritual? Será que é possível sermos apaixonados? O Diante do Trono tinha uma música, quero me apaixonar por ti outra vez. E aí? Será que isso é um engodo de Satanás para trazer uma sensação que a igreja não deve ter? Ou será que devemos ter essa paixão? Vamos para o texto, Romanos capítulo 12, verso 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Eu quero trazer hoje à noite 3 características de uma igreja que é apaixonada pelo reino. Em primeiro lugar, uma igreja apaixonada pelo reino é uma igreja zelosa. É uma igreja que tem zelo. É uma igreja que não é preguiçosa para trabalhar. É uma igreja que não é preguiçosa quanto ao zelo. Quando você está aí no começo do seu namoro, com a mulher da sua vida, com a sua futura esposa, você tem ou não tem zelo por ela? Zelo no sentido de cuidar, de querer vê-la bem, de querer agradá-la. Você manda flores, você escreve cartas, você sai para passear, leva numa sorveteria, você viaja junto, você quer ela presente na sua vida. Antes a gente mandava cartas, agora manda mensagem de WhatsApp, faz videochamada, faz o que for para estar perto. Eu quero ela próxima. E às vezes é tão zeloso que se torna quase que possessivo e ciumento. Ao ponto dos outros não poderem nem olhar para ela. Por quê? É minha. Ei, aqui você não vem não, aqui você não mexe não. Ela é minha, eu estou cuidando dela. E o triste é ver que, às vezes, a gente que tratou tanto, trabalhou tanto, lutou tanto para conquistar aquela pessoa, com o passar dos tempos a gente vai esmorecendo, ficando com preguiça de agradar, ficando com preguiça de zelar. Vamos sair hoje, meu amor? Ah, vamos deixar para outro dia, semana que vem a gente sai, estou tão cansado do trabalho, está tão difícil, né? E aquela joia rara que ele vinha lapidando, aos poucos parece que não tem mais aquele brilho, aquela alegria, aquela espontaneidade, aquele vigor de estar perto. É essa figura que Paulo está dizendo aos irmãos, quanto ao zelo, não sejam remissos, não sejam preguiçosos, em algumas versões. Em outras versões, ele não usa a palavra zelo. O próprio João Calvino, né, tem uma tradução antiga que ele usa, não sejais preguiçosos em vossas ocupações, naquilo que você faz, faça bem, faça o que Deus te mandou fazer com zelo. E aqui nós estamos falando de judeus, havia crentes judeus em Roma, e Paulo no capítulo 10, ele diz, no verso 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
A ideia então é que o zelo pode ser um zelo possessivo, um zelo ciumento, um zelo que traz até um desconforto para a pessoa por quem você é zeloso. E começa a agir no impulso da carne para garantir que aquela coisa é sua. E os judeus faziam isso. Não, nós temos o templo, não, nós temos os sacrifícios, nós temos as promessas, nós temos Moisés, nós temos a Torá. Tinha zelo pelas coisas de Deus, mas era um zelo sem entendimento. O zelo que Deus quer que a igreja tenha é um zelo com compreensão, é um zelo amadurecido, é um zelo que sabe que isso parte do amor de Cristo por nós. Romanos 5, verso 5, diz que o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. E 5 e 8 diz que nós, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E é esse amor que garante um zelo equilibrado, que garante um zelo com entendimento. É esse amor derramado em nossos corações, como nos diz o verso 9, o amor seja sem hipocrisia. E a palavra hipocrisia tem a ver com o teatro. Os hipócritas eram aqueles, então, que colocavam máscaras e que fingiam ter o amor, fingiam ser um personagem no palco, mas em casa era outra pessoa totalmente diferente. Eu atendi uma pessoa uma vez e ela me deu uma lição, e eu dizendo: rapaz, por que você não vai, num circo? Vai lá, se anima um pouco para sair dessa depressão, dessa tristeza que está na tua vida, né? E a pessoa disse: eu passei a vida num circo, né? Eu já fui até palhaço de circo, doutor. Como é que o senhor acha que eu vou atrás do circo para me dar alegria, se eu já fui palhaço, e a vida de um palhaço não é nada alegre, é uma vida cheia de sofrimento. Ele alegra o povo ali com aquela máscara que ele tem, mas tão logo tira a máscara, está ali o sofrimento, estampado em seu rosto. E a ideia, então, é que é esse amor que não é fingido, que é um amor real, é que nos assegura no reino. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente tem a tendência de ser hipócrita. Nós temos a tendência de esconder nossas afeições, de esconder nossas emoções, de sermos alguém que finge que ama, mas que na verdade o amor já está morrendo. Como o próprio Jesus Cristo disse: e por se esfriar o amor de muitos, por causa dos maus tempos, o amor de muitos esfriará. Como é que está o nosso amor por Deus? Como é que está o nosso zelo pela igreja de Deus? Como é que está o zelo que nós temos pelo Espírito Santo de Deus? Estamos cuidando do nosso corpo? Estamos cuidando da nossa saúde? Estamos cuidando da nossa alimentação? Estamos cuidando daquilo que Deus nos deixou, da nossa esposa, dos nossos filhos? Estamos cuidando daquilo que Deus nos colocou nas mãos? Uma igreja apaixonada pelo reino é uma igreja zelosa. É uma igreja que não tem preguiça para trabalhar. É uma igreja que limpa, que zela pelo templo. Mas não só o templo físico, o templo espiritual. Zela pelo seu templo, se cuida. Lê a sua Bíblia, ora, evangeliza. Para que é que nós somos chamados por Cristo? O que é o ide de Jesus? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só vai ter batismo se a gente for às nações. Só vai ter ensino se a gente for às nações. Jesus Cristo estará sempre conosco, está? Está ou não está? Está. Ele está aqui agora. Mas se a gente não for às nações, Ele está triste, porque nós não estamos cumprindo o ide dele. Qual foi a última vez que a gente evangelizou a alma? Qual foi a última vez que, em amor ao reino, nós zelamos para pregar o evangelho a pessoas que não conhecem a Jesus, aos nossos parentes? Quando foi a última vez que a gente orou pela conversão de alguém? Como a gente orou pelo título do nosso time? Como a gente orou por um ganho extra que nos fizesse comprar um carro novo, tivesse uma casa nova?
Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. E eu pergunto, onde é que está o nosso coração? Está nessas coisas? Está nos prazeres que o mundo nos oferece? Que muitos desses prazeres são lícitos. Mas se estiver só nisso, nós estamos longe dessa paixão pelo reino. Uma paixão pelo reino, uma paixão fervorosa, que age, que trabalha. Eu estou cansado, mas eu vou continuar. Como disse George Whitefield, eu estou cansado na obra, mas não da obra. Eu continuo atuando nessa obra. A segunda característica de uma igreja apaixonada pelo reino é que essa igreja é fervorosa. Sejam fervorosos de espírito. E aqui a palavra fervorosa tem a ver com essa paixão. Sabe o que significa ser fervoroso no original grego? O teólogo John Stott diz que fala de um caldeirão fervendo e borbulhando. Então, o fervor, palavra que tem ligação com entusiasmo, em sua raiz, parece estar ligada à ideia de um caldeirão borbulhando, fervendo. O que é fervor, senão a efervescência de um caldeirão alimentado pelo fogo? E é esse fervor, alimentado pelo fogo, pelo combustível, de quem? Fervor em quê? Fervor com base em quê? Sejam fervorosos de espírito. Alguns teólogos acham que aqui o espírito é o espírito humano, o espírito cheio de fervor. Eu estou animado, eu estou entusiasmado, eu estou cheio de paixão pelo reino. Como se fosse o espírito do homem. Mas a grande maioria dos teólogos, eu estou com eles, acreditam que esse fervor, essa efervescência, essa paixão, que dá o gosto na comida espiritual, que faz com que a comida ganhe sabor, porque ela fica bem cozida, esse fervor só pode ser alimentado pelo Espírito Santo. E é por isso que Paulo diz, fervorosos de espírito. Em outras versões, fervorosos no espírito. O teólogo Douglas Moo também diz que fervor aqui é ser incendiado pelo Espírito. E eu sou batista, né? O pastor Franco Júnior me convidou, sabe que eu sou da igreja batista. E o batista tem um certo receio de quê? Do fogo, né? Fogo queima, eu vou ficar todo chamuscado aqui. Opa, então eu não quero fogo não. Mas a figura do fogo nem sempre é o fogo do juízo. A figura do fogo é uma figura de combustível. O que é que sempre estava aceso ali no tabernáculo? Oi. Oi. Tá ok? Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Fui falar em fogo, ó. Tá vendo? Mexer com fogo é perigoso, hein? Mas a ideia do tabernáculo é que o tabernáculo, lá no deserto, sempre tinha combustível alimentando o candelabro, a lâmpada. E o próprio Deus diz, o fogo nunca se apagará. Qual a ideia do fogo ali? É a lâmpada do Senhor alimentando, iluminando o tabernáculo. É o Senhor trazendo luz àquele ambiente. A ideia do fogo pode ser interpretada como um combustível que sempre traz o vigor de uma lâmpada. De maneira que quando aquela lâmpada está quase se apagando, vem novamente o combustível
e alimenta aquele fogo. E é nesse sentido que ser, então, fervoroso no Espírito é ser incendiado por esse Espírito. Não é incendiado no sentido que vai ser chamuscado. Não é incendiado no sentido de que vai ficar carbonizado. Não é isso. Mas é ser incendiado no sentido que está sendo alimentado por esse Espírito para cumprir a missão zelosamente. Então, fervor implica em paixão, em atividade contínua, em ser alimentado espiritualmente. Por que algumas igrejas morrem? Por que algumas igrejas estão perecendo? É porque estavam sendo alimentadas pelo combustível errado, o combustível da glória humana, o combustível da busca por sucesso financeiro apenas, o combustível da busca pelo poder do homem. Mas a igreja de Jesus, que é apaixonada pelo reino, ela tem o combustível do Espírito Santo alimentando seu coração. A glória que ela quer dar é a Deus. A alegria que ela tem é no Espírito. O amor que é manifesto foi derramado por Deus. De maneira que essa igreja fervorosa, incendiada, apaixonada pelo reino, ela tem exatamente a ação do Espírito Santo na sua vida. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem aqui tem esse Espírito Santo alimentando as suas emoções, alimentando a sua mente, alimentando o seu vigor? Ai, pastor, esse ano eu não vou servir mais na igreja. Esse ano eu estou desanimado. O Senhor que te chamou para servir não te desampara. Ele te fortalece. Ele te reanima. Ele te chama de novo a servir. Ele te chama de novo a ter zelo. Ele diz, abandona a preguiça, eu vou te dar força. Ser forte e corajoso, eu estou contigo. Eu garanti o reino para vocês. Não vão atrás dos outros reinos, não. Eu sei que está brilhando os reinos do mundo, querendo oferecer escória e migalhas para nós. Mas eu tenho o pão da vida. Eu tenho a água da vida. Eu tenho esse alimento espiritual. Uma igreja apaixonada pelo reino é uma igreja zelosa e uma igreja fervorosa. Mas em terceiro e último lugar, uma igreja apaixonada pelo reino é uma igreja que serve. É uma igreja que serve. E ele termina exatamente dizendo isso, no capítulo 12, verso 11. Servindo o Senhor. Servindo o Senhor. Não é servindo a Satanás, não é servindo a mim mesmo, não é servindo ao meu ego, não é servindo aos meus interesses pessoais, é servindo ao Senhor. A palavra servir, que é a palavra diaconia, a palavra para diácono é a palavra serviço, aquele que diaconiza, que serve, se coloca em posição de inferioridade àquele que manda nele. Aquele que serve tem um Senhor a quem servir. O que foi que esse Senhor fez para com os seus servos? Ele se abaixou, ele se ajoelhou e ele lavou os pés dos seus discípulos. E às vezes a gente tem tanta má vontade para ajudar o próximo, tem tanta dificuldade para olhar para o irmão e ver que se o próprio Senhor nos deu o exemplo de servir uns aos outros, lavando os pés, diminuindo ali a dificuldade que um pé que estava sujo, que estava desidratado, e é colocado na água, é reidratado, é limpo, traz o frescor àquela água, e não só lava, como enxuga os pés dos discípulos. E se o Senhor me deu esse exemplo, por que eu não posso fazer isso pelo meu irmão? Por que eu não posso amá-lo mais? E às vezes, essa falta de serviço designa que o nosso combustível está errado. Porque se o nosso combustível é o Espírito, a gente vai ter zelo, a gente não vai ter preguiça para servir, a gente vai servir, mas tem um Senhor, é o Senhor Jesus, que é o meu Senhor. E o Espírito Santo é quem me anima a fazer isso. E eu vou dar glórias ao Deus Pai, ao Deus triuno, por toda essa obra que Ele fez em minha vida.
E é por isso que eu me dedico ao reino. E é por isso que essa igreja tem crescido, pastor Franco Júnior. E é por isso que a igreja Gileade tem expressado o bom perfume de Cristo à comunidade. Provações têm vindo, divisões têm trazido talvez alguma dificuldade, mas o Senhor é convosco. O Senhor é quem vos sustenta. O Senhor é quem vos anima. A igreja do Senhor não pode ser paralisada pelo poder de Satanás. Não pode. Porque a gente tem um Senhor poderoso que conquistou a vitória na cruz do Calvário, que ressuscitou dentre os mortos, que está conosco, que mandou o Espírito para nós. Aí a gente vai dizer, mas eu não estou nem aí para essa igreja. Mas eu estou cansado para ir para o culto hoje. Mas eu não estou muito animado não. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Uma igreja que é apaixonada pelo reino, primeiramente é uma igreja zelosa. Uma igreja que tem zelo, que cuida, que alimenta espiritualmente a sua vida com a palavra de Deus. Uma igreja que é apaixonada pelo reino é uma igreja fervorosa, incendiada, cheia do fogo do Senhor, fervendo. E o fervor então indica vivacidade, indica paixão, indica vida, ânimo, e não desânimo, falta de coragem. A igreja do Senhor está sendo perseguida pelo mundo, os homens estão prevalecendo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O reino de Deus não são conquistas humanas, o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça no Espírito. E é por isso então que essa igreja zelosa, fervorosa, vai servir. Glória a Deus pelos irmãos que têm servido, continue servindo. Está triste, está desanimado? Se alegra no Espírito que te dá força e vigor para você voltar a ferver de novo em prol do reino. E isso vai te trazer cada vez mais zelo, cuidado, atenção, carinho, amor pelo reino. E uma vez isso feito, nós vamos ter muito mais alegria, muito mais paixão, muito mais vontade de servir ao Senhor. Que esses 14 anos possam ainda ser comemorados por muitos e muitos outros anos, e que nós vejamos a igreja do Senhor prosperar em número de membros, prosperar em crescimento espiritual, prosperar em amor ao serviço do Senhor, prosperar em zelo, prosperar em fervor, e que o Senhor Jesus sempre possa ser o Rei, o dono, aquele em quem nos deleitamos a servir. Não é um dono opressor, não é um dono que nos subjuga, não é o dono que puxa todo o nosso dinheiro, não, é um dono que ama, que cuida, que anima, que gera combustível, que dá carinho, que dá atenção, que consola, que conforta, que edifica. É esse dono a quem servimos, que nos faz ser uma igreja apaixonada pelo reino. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar, irmãos. Fique de pé. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Em Jesus que toma o teu lugar. Vem Jesus
Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós, todos os dias, precisamos renovar o nosso fervor, o nosso amor, o fogo pelo Senhor. Como bem diz pastor Fares, não aquele fogo que consome, mas um fogo que purifica, que restaura a nossa vida, o nosso intelecto e o nosso amor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Mas eu não posso encerrar esse culto, irmãos, sem lançar aqui talvez o maior desafio da sua vida. Muitas pessoas dizem que servem ao Senhor e até têm algum amor, um sentimento. Nós talvez nem conseguimos expressar, dizer qual é o sentimento, mas muitas pessoas têm um sentimento. Talvez algumas pessoas, seja como Paulo, escrevendo aos Romanos, também disse, capítulo 10, que as pessoas têm zelo, mas não têm entendimento. Se é o caso de alguém hoje à noite, e você compreendeu que para amar o Senhor, precisa ter zelo pelo Senhor, eu quero desafiar você hoje à noite, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Aqui nós temos, vou dizer pelo nome, às vezes as pessoas utilizam, só para termos didáticos, eu vou utilizar essa expressão. As pessoas utilizam a expressão desviados. Eu não concordo muito com essa expressão. As pessoas estão distantes do Senhor, se é o seu caso. E hoje você quer se reaproximar, entregar a sua vida ao Senhor. Meu desafio também é para você. Se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, ou alguém que quer voltar ao Senhor, eu desafio você a levantar a sua mão. Queremos orar por você essa noite. Senão eu quero orar com a igreja, para que o Senhor, todos os dias, possa manter a nossa chama acesa, um espírito fervoroso e um amor vibrante pelo Senhor, servindo a sua igreja. Então convido você a fazer essa oração comigo, em nome de Jesus. Curva aí a sua cabeça, ora comigo, em nome do Senhor. Deus Santo e Eterno, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor é quem nos chama, a tua graça nos alcança, nos transforma, nos regenera. Assim, Deus, colocamos diante do Senhor todos os nossos sentimentos, a nossa vida, ó Deus, para que dia a dia o Senhor possa renovar a chama, a paixão, o amor pelo Senhor, e assim podermos servir com alegria. Senhor, eu quero apresentar essa igreja diante do Senhor, para que o Senhor seja conosco, com cada membro, ó Deus, com cada pessoa, com essa igreja e com as demais igrejas, em todos os lugares, fazendo com que diariamente a nossa paixão, a nossa esperança, o nosso amor e o nosso serviço por Ti sejam renovados pelo Espírito Santo. Assim, Deus, oramos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.